Esse trabalho foi uma proposta para o edital do Movimento Cidades Invisíveis, que propunha destruições e inviabilizações de espaços e patrimônios públicos do Rio de Janeiro por absurdos e fantásticos. Eu desenvolvi, junto com o Fernando, uma proposta de redestruição do Rio de Janeiro. No final das contas, a gente acabou percebendo que a destruição da cidade já é uma coisa ocorrente. A cidade se reinventa todos os dias, se destrói, se constrói todos os dias, sendo assim. E não pode deixar de se perceber o momento do Rio de Janeiro de mudança, de transformação, ao mesmo tempo que a gente está sendo eleito patrimônio da humanidade. O cidadão carioca, o morador, ainda que não carioca, não tem a cidade para si. A cidade tá virando um lugar de passagem, só para estar por pouco tempo, é mais à vista do que o princípio básico de morar, de dar garantias, não que você tenha necessariamente que se fixar. O absurdo e o fantástico da nossa destruição é a utopia, o pensamento, o desejo de transformação. Eu vim para o Rio de Janeiro, né, justamente para tentar me inserir em alguma companhia. Chegando aqui tive sorte, em 2006, a companhia Rubens Barro, né, onde conheci o Maia, né, o Carlos Maia, e venho fazendo esse trabalho que eu tenho gostado muito, né, que no primeiro momento eu achei estranho, tive uma estranheza pelo processo, né, de criação da companhia, que é muito livre, né, o processo é muito livre, eles trabalham com o que você propõe, né, com as suas possibilidades, né, corporais. O bacana da nossa companhia é que você vê um espetáculo totalmente diferente do outro. Esse espetáculo que nós mostramos aqui, o Quase Uma História, que é o nome do espetáculo, ele é muito cinzento, né? O espetáculo como tudo, eu vejo ele como muito cinza. Aí logo depois nós fizemos um espetáculo chamado O Reino do Outro Mundo, Orixás, que era uma leitura contemporânea da dança dos orixás. Nós encenamos ele dentro da igreja anglicana, Catedral Anglicana de Santa Teresa. Então, sou o Sete, o Maribangu, e eu trabalho com arte plástica, né? E lidero também um grupo, uma comunidade cristã aqui de Realengo. E a grande maioria dessa galera que faz parte dessa comunidade é uma galera que sempre foi marginalizada, tanto marginalizada mesmo na sociedade, marginalizada mesmo até dentro da sua própria casa, de todos os tipos, né? Aquelas pessoas que sempre estavam de lado. Esse não era o propósito, acho que não teve propósito nenhum quando a gente começou a se reunir, mas foi o que acabou calhando, acho que a gente vai se identificando, e essa galera, e o trabalho sempre é um trabalho na rua. A gente tem Cabo Frio, Juiz de Fora, Santa Cruz tem 2, Bahia uma, as outras, Bahia, Minas, mais outros também, Juiz de Fora. E esse é um grupo que a galera que lidera a faixa etária, eu acho que o mais velho, acho que deve ter 34 anos. Eu sou o Binho Cultura, sou um dos diretores, fundadores do Centro Cultural A História que eu Conto, que fica na Vila Aliança. Sou escritor e para mim está sendo um prazerzaço estar aqui compartilhando, conhecendo, sabendo que tudo está fluindo e fruindo aqui na nossa Zona Oeste. Meu nome é Mário, sou de Máriozinho, sou amigo do Sete, do Binho, do Marcos. Senador Camará, o nome do nosso trabalho lá se chama Arte em Conjunto. Essa região aqui, desde Bangu até Campo Grande e tal, tem um trabalho ligado à cultura e tal. Naquele momento ali eu falei, pô, cara,
É verdade. E ele fotografou umas paradas lá. Então a gente discute esse assunto, Zona Oeste, cultura e tal, já há um tempo. Eu vou nas escolas, os heróis dos moleques são os americanos. Nada contra ninguém. Só que a gente tem que se reachar nesse jogo. A importância da gente saber do jongo, da gente saber de outras histórias, da nossa poesia, da nossa a religião mesmo nossa. Isso tudo são coisas importantes. Eu acredito que em 10 anos, nós teremos uma outra favela. Porque os nossos favelados estão entrando para a faculdade. Dessa galera que está entrando para a faculdade, o mínimo que não chega a 10% está ficando para multiplicar. Quando a gente começamos com as bolinhas, mas sem figurino, só com roupa normal mesmo. A gente ia com uma roupa, trocava uma outra roupa, mas não era um figurino, era uma roupa normal. Agora normalmente a gente faz várias pinturas no rosto que a gente não sabia, aprendemos vendo nos cartazes que vocês tinham tirado da internet. Usamos o pancake, que a gente não usava ainda também, só usava maquiagem mesmo normal, tipo tinta guache, essa maquiagem que mulher usa mesmo. O trabalho, a gente classifica ele como trabalho de videodança, né? E eu, na verdade, venho da área do documentário, mas me aproximei à videodança e queria um pouco misturar as duas coisas, assim, como uma coisa que existe na realidade, que é um trabalho de corpo, né, e movimento, fazer uma coisa relacionada com a arte, né, mas com uma coisa que existe, uma espécie de intervenção. E eu sempre observava os malabaristas da rua, né, assim, o movimento deles, o swing deles, sempre quis fazer um trabalho com isso. Como é que você começa a sugerir uma movimentação, né, uma linguagem abstrata? Porque a dança contemporânea é do abstrato. Você não sai daqui e vai para lá, né? Eu falei, bom, então a gente foi elaborando, a gente, né, fiz um esquema, apresentava para ela, fui pensando nessa desconstrução lenta. Então eu fico, né, proponho inicialmente de manter a ideia, mas já sem o material. Então vai para a mímica. E como é que essa mímica ela pode ampliar, ralentar e mudar de lugar, pontos, enfim, aí a coisa vai transformando, a hora que você vê, você está numa proposta absolutamente abstrata. Malabares pra mim é um trabalho que eu acho muito lindo, assim, fazer com as bolas, eu acho aquilo ali muito difícil e bonito pra mim, eu acho que é um dom que Deus dá pra poucos, assim. Comecei com 9 para 10 anos, o primeiro sinal foi em Vista Alegre, mas também quem me levou foi um colega também de lá, que já era maior que eu também, trabalhava há muito tempo já. Me chamou, eu falei, fazer o quê? Fazer malabar, bora. Primeiro comecei 2 bolinhas, fazendo devagarzinho, toda hora caía. Moleque tudo rindo na minha cara. Falei, pô, tá rindo de quê, cara? Boladão, já tá rindo de quê, cara? Hoje a gente tem o pensamento de estudar a história da maré, pesquisar a memória, resgatar essas histórias. Mas isso foi se afinando, sabe? Isso foi se idealizando conforme a gente foi conhecendo as pessoas, quando a gente foi se encantando com as histórias que a gente foi colhendo. E aí a gente ficou sabendo de uma quantidade enorme de histórias que era preciso a gente aproveitar, né? Por que a memória de território? Por que falar sobre a identidade da Maré? A maioria das crianças dentro da comunidade da Maré não conhece a história, e nem os pais. E tem mais uma coisa, as crianças têm um preconceito, moro na favela, sou favelada, tem maior preconceito, assim, a minha casa é um barraco, tem vergonha de falar sobre. A Aline foi professora de leitura escrita e pesquisa de campo, ela percebeu isso. De vez em quando as crianças mandavam essa, eu não quero falar da minha comunidade, é um lixo. Então é isso que ativou a gente há 4 anos atrás. Por quê? Trabalhar com a memória, para valorizar mesmo, essa comunidade tem muito valor.